que era Sutri. Sutri era considerada a porta da Etrúria, a entrada de Roma, cidadezinha importantíssima durante este período. Eles pararam em Sutri e fizeram um acordo com o Papa. E nesse acordo dizia isso: Papa, se eu invadir Roma e você não opuser resistência, você vai se tornar dona do castelo de Sutri. Então a gente estuda nos livros de história na Itália a doação do castelo de Sutri. Aí eu fui morar na cidadezinha. E aí eu comecei a... Bom, aí voltando, né? Fui com 6 anos, a gente voltamos para o Brasil, e aí quando eu tinha 11 anos, a gente definitivamente se mudou para Sutri. E aí eu passei... teus pais? Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Você tem uma irmã? Tenho uma irmã, Roberta. Tchau, Roberta. Ela tá Beijo. Onde? Tá em Capranica. Capranica é uma cidadezinha perto de Sutri. Olha que... Você fica imaginando essas cidadezinhas... Minúsculas. Olha... São lindas para visitar, mas quando você mora, o inverno dura 8 meses. Qual o nome dela, da sua irmã? Roberta. Roberta, qual o nome da cidade? Capranica, onde ela mora. Mas nós somos de Sul. Roberta... Se escreve... Gaia e Júlia também, que são as filhas dela, minhas sobrinhas. Gaia e Júlia. Beijo. Beijo para vocês. Ali, aqui, agora, aqui. Se inscreve no canal. Acompanha. Manda lá na Itália, distribui por toda a Itália, né, para eles saberem que existe o melhor canal de saúde mental do Brasil, quiçá do planeta, né? Quem sabe? E do Cosmos também. Até eu vi, Depois. Tá? Mas continua. Aí estava morando na Itália, estudei lá e fazia o ensino médio. E aí eu repeti o 2º ano. E por ter repetido... Por que você está falando sobre isso? Você estava contando da tua história... Dos eventos. Você foi para Sutri, aí você repetiu. Aí eu repeti, e aí a minha classe continuou, né? A classe que eu tinha começado o ensino médio. E aí eles se formaram, escolheram a faculdade. Na hora que eu me formei, eu não fazia ideia do que eu queria. Eu queria ser arqueólogo. Porém, eu tinha um grande problema com latim. Eu repeti o ano porque eu me recusava em estudar latim. Eu achava um absurdo estudar uma língua morta. Eu era adolescente, com 15 anos. Então, hoje em dia eu já me arrependo, porque hoje eu vejo um grande valor em... Adoro a etimologia das palavras, né? Saber a origem dela, o significado. E aí a sorte foi que a minha classe se formou, uma caríssima amiga Hilária, tchau Hilária, ela foi para a faculdade em Siena, fazer ciências políticas. E aí eu, perdido no mundo, não sabia o que fazer. Ela falou: cara, Benito, eu estou muito bem em Siena. Eu estou fazendo faculdade, cidadezinha pequena, de estudantes. Sua amiga Hilária, que estava na faculdade. Exatamente. E você teve contato com ela. Exatamente. E ela falou: olha, eu estou aqui em Siena, eu acho uma boa. E aí, graças a ela, eu falei: cara, vou escolher Siena Ciências Políticas, porque eu não sei ainda bem o que fazer. Dá uma boa opção, eu vou estudar tudo, de direito, história, sociologia, estatística, vai criar uma cultura, e depois, quando eu tiver mais adulto, eu vou conseguir escolher o que fazer. Cara, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque o meu percurso de estudos lá foi muito proveitoso, foi muito bom, isso me permitiu ter uma carreira universitária muito bacana, mas fazer experiências muito legais. Por exemplo? Por exemplo, eu colaborei com a Unicef, olha que doido, por 2 anos, e me tornei um mediador cultural. Mediador cultural. E a gente fazia com a Unicef Itália. O que é o mediador cultural? Na época, era anos 90, a Itália sofria uma grande onda migratória, especialmente dos Balcãs. Então, nas escolas... Dá uma noção de... Balcãs, Albania... Na época, anos. 1996, 97, mais ou menos. Porque aí estourou a guerra civil nos países, né, da ex-Iugoslávia, e aí tinha aí um monte de problema, muita gente fugindo, né, e vindo para a Itália. E aí as escolas enfrentavam muita dificuldade de integração entre crianças. Por quê? Porque em casa tinha toda uma cultura de ver a pessoa que vinha de fora como diferente, bandido, né, alguém a ser evitado. Então a gente foi chamado para criar um projeto de intervenção escolar. Então, começando aí, influenciando... Olha o nosso drink aí, gente! Opa. Valeu, Bruno! Vamos aproveitar para falar do nosso drink. Peixe
Aí, ó. E esse refrigerante, pô, meu... Eu vou. Eles adoram. Eles ficam de olho depois para ver se a gente vai deixar algum aqui. Eu sempre deixo. Nosso drink é o nosso apoiador. Eles são vinculados ao iFood. Legal. É a única loja distribuidora de bebidas. Então você está em casa, tá lá, você e a Dani, tua esposa, estão lá em casa. Vamos tomar um vinho? Não tem vinho. Vamos tomar coca? Ih, não compramos hoje. Porra, iFood, nosso drink, bebida gelada. Quer dizer, não tem assim, você chegou, você bebe, não precisa botar na geladeira, tá? Perfeito. E eles têm duas... no Brasil todo. Eu acho que ainda está com o Bruno, depois você me confirma se vocês ainda estão no Vidigal e na Olegário Maciel. Né? Ainda tá? Não sabe. Você faz assim, não sei. Porra. Tá. Então, nosso direito, obrigado aí pelo apoio de sempre presente no nosso podcast. Rio Health Nutrition. Né? Muito obrigado. Mais um evento, agora o Rio Health. Tá aí. Um dos maiores eventos do Brasil de medicina e nutrição, todo ano, comandado pela Luciana Arfeniste, Instituto Luciana Arfeniste, nutricionista top de linha, empresária, gestora, comanda, é uma coisa impressionante, Benito. É tão importante. Eu fui no antes da pandemia e fui ano passado. Ano passado. Cara, eu fui aí no auditório onde era o Suamé Expo. Uhum. Cara, 2.000 pessoas, jovens, estudantes, profissionais de saúde. Legal. Então, e Lar Protegido das Américas, residencial terapêutico, psiquiátrico de saúde mental. A equipe, em nome... Hoje eu vou falar Andréa Lima, em seu nome... Eu cumprimento, como é que diz quando os juízes vão cumprimentar, em nome de fulano, eu cumprimento toda. Beijo, Andréia. Márcia Torres não vai ter ciúmes, Carmen não vai ficar com ciúmes, aí já é um problema. As cozinheiras do Lar Protegido, aos nossos residentes. Um abraço a todos, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E deu. Vamos lá? Vamos lá. Continua. Ok. Então, a gente começou fazendo esse trabalho com a Unicef. E foi maravilhoso. Foi assim, fantástico. A gente tinha o apoio de uma grande psicoterapeuta que formou a gente. Então, foram 2 anos de formação em questões relacionadas à psicologia infantil, né, e de adolescentes. E aí eu caí meio por um acaso, assim, né, neste projeto, mas foi uma experiência maravilhosa de por vida. Acaso como, assim? Não, porque foi por acaso porque eu fui ver uma palestra, né, da Unicef, na faculdade, porque ia dar alguns créditos para minha matéria, sociologia. Aí eu fui lá, vi o trabalho dele, falei, cara, maravilhoso. Eu falei, como é que eu posso ajudar vocês? Eu comecei como voluntário. E aí eu ficava no escritório, saía na rua vendendo, né, aqueles kits da Unicef para beneficência. Mas você pulou aqui o negócio que você falou aqui, você pulou, você tem aqui serviço militar. Eu tenho serviço militar. Isso foi antes, o serviço militar foi antes. Então você pulou o serviço foi uma experiência militar. Foi uma experiência. Como é que foi? Foi uma experiência. Foi... Cara, foi sinistro. Um ano? Assim. Foi 1 ano de serviço militar. Como é que é o nome? Carabineiro é os argentinos, né? Lá eles chamam... Tem um nome. Leva. Serviço militar. Mas os policiais têm... Não. Aí é diferente. Aí tem policial, polícia militar, polícia civil, que era a polícia, e polícia militar, que é carabinieri. Carabinieri, então. O carabinieri é quem porta a carabina. A carabina antigamente era o fuzil. E aí eu fui fazer o serviço militar na aeronáutica. E aí que doido, como se juntam as coisas. Fui servir em bar, fazia café e cappuccino. Por quê? Porque quando eu cheguei na Itália, aos 11 anos de idade, eu não falava italiano, meus tios tinham um bar, e aí foi uma ideia de ficar no bar dos meus tios, ajudando eles, lá com a louça, e ouvir o italiano e falando italiano. Foi ali que eu aprendi italiano rapidamente, realmente. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade no bar e nunca mais parei em trabalhar com bares e restaurantes.
E aí, durante o militar, né, tem uma pequena pesquisa, eu não podia ser guarda, né? Eu fiz aeronáutica aviária, era, né, quem cuida, em teoria, das bases da aeronáutica militar, porque eu uso óculos, então eu não podia usar o fuzil. Isso foi bom para mim, porque eu tinha medo de usar a arma. E aí eu me tornei o barman, né, da base Da militar. base. Mas aí, assim, eu não quero falar muito, porque, assim, aconteceram coisas muito, não sei, Já passou. assim, uma, cara, é muito modo geral. complicado. Não, porque também, assim, tem pessoas que assistem a gente que tem, né, fazem de profissão, né, e aí, assim, essa questão de você não poder, sabe, você tem que obedecer a ordem. Se você não obedece a ordem, por mais que a ordem seja injusta, você é punido, sabe? E você, por exemplo, eu tive que enfrentar um processo e o meu acusador tinha um grau hierárquico, cara, e eu não podia ter como meu defensor uma pessoa com o mesmo grau hierárquico ou superior. O meu tinha que ter um grau hierárquico inferior para não sofrer intimidações. E assim, foi muito doido, cara. Assim, e eu fui, entre aspas, assim, né, processado porque simplesmente uma questão de ética, por ter denunciado que no bar onde eu trabalhava tinha algumas coisas assim, né, em termos de saúde, né, nem posso falar sobre isso porque, assim, não fico à vontade, porque ainda tenho... Tá rolando lá? Não tá rolando, Tem mas... gente por aí? Não, vem uma energia muito ruim, sabe? Mas assim, o importante é que passou, acabou, foi uma experiência, por mais que algumas pessoas... Não, foi a coisa mais fera. Ainda bem que não teve guerra na época. Não, teve a Guerra do Golfo. Teve, e aí a gente entrou em estado de emergência, ninguém podia sair, foi um inferno isso. Peraí, a Guerra do Golfo, tá... Foi Estados Unidos quando invadiram o Iraque pela primeira vez. Mas a coisa assim foi que, mesmo eu tendo passado por tudo isso, né, uma pessoa, né, naquela base, que era a pessoa que acabou me ferrando por muito tempo, só porque eu queria fazer as coisas direitinhas, eu tive assim um carinho por parte de toda a outra base, por capitões, generais, sabe, pessoas assim que vinham se desculpar comigo em função daquilo que eu estava vivenciando, certo, que compreendiam que aquilo não estava certo, mas que aquilo ocorreu e eu não podia fazer nada porque eu era obrigado a fazer aquilo. Entendi. Sabe, e eu não tinha a quem recorrer. Então foi uma experiência meio doida, assim, mas é isso que você falou, né? Tive que encontrar formas de ter resiliência, de superar. Cara, eu fazia faculdade, aí eu tinha que dar meus exames na faculdade, eu apresentava a minha permissão, né, para o meu superior, aí ele pegava a minha permissão, você quer sair para fazer exame? Então, vê se você consegue sair agora. Cara, aí eu fugia. Aí eu pegava a minha permissão. Eu pegava a minha permissão diária, tá? Não, vou sair, tem que voltar às 8. Vou voltar às 8. Cara, eu pegava e ia pra faculdade, que eu tinha que fazer meu exame. Imagina ficar um ano parado. Tá. Foi no mesmo período da faculdade. Eu era obrigado a servir o serviço militar. Lá não é. Agora não é mais, mas antigamente era obrigatório. Aqui no Brasil também é obrigatório. E aí eu fugia, no sentido que eu ia pra faculdade, cara. Aí eu fazia meus exames. Obviamente ficava 2 dias fora e quando eu voltava, assim, tinha alertas de deserção, né? O Aviéria Benito desertou porque não retornou antes das 10. Cara, aí eu chegava, aí assim, era bronca para tudo que é lado por parte do responsável da segurança. E aí eu discutia com ele, eu falei, cara, não, pô, eu tenho que fazer meu exame, quem são vocês para roubar um ano da minha vida? Sabe? E ele, você é muito reacionário. E aí foi muito doido, porque eu fui eleito representante dos militares, cara. E eu era aquele cara que denunciava o que não estava certo dentro da base. E aí eu fui denunciando um monte de coisa, por isso que eu acabei me ferrando, né, por represália. Chegou uma vez que veio um general visitar a base, e aí todos os superiores, né, hierárquicos vieram falar comigo, Benito, pelo amor de Deus, cala a tua boca, não fala nada, se mantém em silêncio, né, porque eu participava das reuniões formais com esse general, era o brigadeiro responsável pela 2ª divisão da aeronáutica da Itália Central.
E aí chegou uma hora, eu falei, cara, eu vou fazer esses caras suarem. Aí alguém tem que falar alguma coisa, eu levantei a mão. Na hora que eu levantei a mão, todo mundo olhou assim, com uma cara vermelha. E eu falei uma coisa assim, agradeço pela presença, né, do Senhor. Aí tu... E aí foi isso, na verdade teve experiências... Como é que você conseguia sair da base? Você tinha algum amigo lá que te... Não, porque você é livre de sair nos horários de não serviço. Então, assim, o serviço acabava às 5 da tarde, você podia sair até às 10 da noite. E voltar para dormir na base. Tinha que retornar. Então, né, de noite, de manhã, você tinha lá a chamada. Então, eu saía durante essa janela, só que eu não, nesse caso, eu não retornava. Não ficava de castigo na... Sim, aí eu... prestando... No Brasil tem essas histórias aqui de que o cara tem que ficar em pé, rendendo a madrugada. Não, porque não era o meu serviço, era aquele de trabalhar no bar e assim, era... Aí, de novo, mas eu tinha que ficar preso, né, eu não podia sair por uma semana. Tinha essas questões. Tinha essas questões, isso. Mas, assim, foi indo. Mas também aconteceram coisas muito bacanas, assim, né? Pessoas que eu conheci... outros oficiais com os quais estabeleci uma relação muito boa, né? Então, quando eu saí, recebi presentes. E isso, sim, foi por uma pessoa, né, que, não sei, ainda hoje tenho uma dificuldade em, talvez, não sei se dizer em perdoar, mas em compreender, simplesmente porque era pai de um adolescente da minha idade. Então, como é que podia, assim, fazer alguma coisa sabendo que poderia ser teu filho? Coisa tipo, tem que lavar o salão. Aí eu ia, lavava o salão, aí passava com a bota suja em todo o salão, olhava, o salão tá sujo. E aí eu tinha que limpar todo o salão. Então, esse tipo de afronta, entendeu? E, bom, fechado o capítulo. Fechado o capítulo. Não, mas aí vamos para a Unicef. É muita história, gente. Nessa época... Era legal que ele estourava bombas, mísseis, assim, era uma base de treinamento, então eles testavam aqueles mísseis que iam nos aviões de caça. Vou contar uma história. Aí tinha uns targets, uns alvos no meio do mar. Aí o míssil saía e, bum, tinha que atingir o alvo, então explodia.